O retorno da Fórmula 1 foi um pouco melhor que o esperado, mas deixou claro que ainda precisamos de alguns ajustes nas regras. Quer saber o que rolou no Grande Prêmio de Miami? Então, entra no carro, aperta os cintos porque estamos largando da pole para falar de tudo que aconteceu no final de semana. Senhoras e senhores, no último final de semana tivemos o Grande Prêmio de Miami e eu preciso fazer uma confissão aqui. Eu errei em algumas das minhas previsões, mas calma que a gente chega lá. O Grande Prêmio de Miami teve muita coisa acontecendo na pista porque foi um final de semana que teve sprint, então tivemos 2 classificações, 2 corridas e apenas um treino livre. Então, vamos começar aqui a falar sobre tudo isso. Começando pelo meu erro. Não foram todas as equipes da frente do pelotão que trouxeram atualizações. A Mercedes não trouxe. E ela só vai trazer no Grande Prêmio do Canadá a próxima etapa do Mundial. Então, por mais que Red Bull e McLaren tenham se aproximado da Mercedes, não dá pra gente cravar aqui que o campeonato agora está aberto porque não sabemos como que essas atualizações da Mercedes vão se comportar. Outra equipe que conseguiu dar um passo bem grande foi a Williams. Parece que eles colocaram o carro na dieta mesmo e conseguiram tirar aí o peso que fazia com que eles andassem para trás. A equipe conseguiu um final de semana sólido e conseguiu brigar aí por posições, teve disputa na pista e tudo mais, então é bem legal ver isso acontecendo. E agora a gente começa a entrar realmente nas atividades de pista do final de semana. E é aquela coisa, eu não vou fazer um volta a volta, eu não vou fazer um resumão geral da corrida com todos os pilotos, todas as equipes. Vou pegar aqui os pontos mais importantes e vou trazer para vocês. Começando pelo Sprint Qualify. Nessa sessão classificatória já deu para ver que a briga ali na frente estava começando a ficar mais interessante. A Ferrari começou a ter menos protagonismo na briga com a Mercedes e aí a gente viu aí que o Verstappen estava vindo bem e o Norris ganhou bastante destaque. Outras equipes que andaram bem no Sprint Qualify foram a Alpine, que o Colapinto finalmente conseguiu chegar ao Q3, e também a Audi, que colocou seus carros ali bem próximos do top 10. Mas a questão da Audi para por aí, Depois disso foi só desgraça. E o destaque negativo continua sendo a Aston Martin. A equipe que tem todo esse apoio do multibilionário canadense Lawrence Stroll, que comprou a empresa, fez a maior fábrica da Fórmula 1, tem investido milhões e milhões de dólares em desenvolvimento, trouxe Adrian Newey, trouxe o Fernando Alonso, e mesmo assim eles não conseguem fazer esse carro funcionar. É capaz da equipe perder o ano inteiro tentando fazer o carro funcionar e no final das contas não conseguir. Outra equipe que parece ter perdido performance foi a Racing Bulls. Aí a gente tem que parar e ver se isso foi só por conta do Grande Prêmio de Miami ou se isso também vai se estender ao longo do calendário. Mas a gente viu aí que os 2 pilotos não conseguiram andar bem durante o final de semana inteiro. Lá na frente, Norris conseguiu a pole, Antonelli foi o segundo e Piastri o terceiro. De novo, um salto bem grande da McLaren com essas atualizações. E pela primeira vez na temporada, o Verstappen conseguiu se entender com o carro. Fez a classificação dele no Sprint Qualify, colocou 1 segundo no Isaac Hadjar e aparentemente o holandês vem se entendendo com essa nova Fórmula 1, apesar de ainda não gostar dela. Lembra que eu disse que a parte boa do final de semana da Audi terminava no Sprint Qualify? Pois é, na corrida sprint, indo para o grid, ou seja, acabado de sair dos boxes, o motor do Hülkenberg vai para o espaço e ele precisa abandonar antes da corrida começar. Indo para a largada da corrida sprint, a gente já vê que o Antonelli não tem se entendido com esse procedimento novo de largada, de ter que encher o turbo e tudo mais, e mesmo com as modificações trazidas para Miami, onde o carro detectaria que ele está em baixa velocidade e acionaria o motor elétrico para dar uma ajudada, isso também não foi o suficiente. Perdeu 2 posições na largada, quase perdeu a terceira e realmente foi perder essa terceira posição para o Russell na volta 7. Algumas brigas foram acontecendo ali no meio do pelotão, na parte de trás também, porém nada que afetasse ali na frente. E aí a gente chega numa tomada muito interessante que a transmissão da Fórmula 1 conseguiu colocar. Na volta 8, o Antonelli vai para cima do Russell, o Verstappen vai para cima do Hamilton e as ultrapassagens acontecem de maneira basicamente simultânea. Dá para ver na mesma imagem as 2 ultrapassagens acontecendo ao mesmo tempo. Uma coincidência muito legal. O problema é que nessa ultrapassagem do Verstappen em cima do Hamilton, o Verstappen acaba espalhando, os 2 vão para fora e o Verstappen precisa devolver a posição que ele faz na longa reta que temos no terceiro setor. O holandês só passaria Hamilton novamente na volta 10, 2 voltas depois.
Daí pra frente, nada mudou muito assim, as posições foram se estabelecendo e o Norris ganhou a corrida sprint. Piastri foi o segundo e Antonelli foi o terceiro. Indo agora pro dia seguinte falando da classificação. Vamos trazer a Audi de novo? Pois é, Bortoleto teve problemas com o carro, alguma coisa aconteceu com o motor, os mecânicos ficaram ali trabalhando até antes da classificação começar, porque quando eles foram fazer os testes de manhã o carro já não estava bem, e conseguiram liberar o piloto brasileiro apenas faltando 5 minutos para terminar o Q1. Obviamente, quando você sai aí na loucura, tentando fazer a volta e tudo mais, sem conhecer a pista, sem entender a condição da pista, você não consegue entregar uma boa volta. E aí, Bortoleto ficou com a última posição. 5 segundos de diferença, se eu não me engano, do primeiro colocado. E aí, falando um pouco de Q2 e as equipes que caíram no Q2 ou os pilotos, foi tudo misturado. O que é muito interessante, a gente vê que o pelotão ele tem começado a se compactar. Não tivemos nenhuma fila de pilotos da mesma equipe. Então a disputa pelo meio do pelotão, aquele ponto a ponto que a gente sempre vê das equipes menores, esse ano aparentemente vai ser bem disputado. E ainda no Q2, lá na frente, veio o Verstappen e fez uma pole position com o carro que ele ainda não se sente confortável, que foi uma surpresa para todo mundo. No fim das contas, Antonelli de Mercedes, sem atualizações, fez uma volta 2 décimos mais rápida do que a do Verstappen, que foi o segundo colocado, e quase meio segundo à frente do terceiro, que era o Charles Leclerc. E aqui também vem uma outra parte que a minha previsão foi equivocada. O Russell ele não andou bem em nenhum momento desse final de semana. Parece que ele não conseguiu se encontrar com o acerto do carro, não conseguiu se encontrar no circuito, porque realmente ele não conseguiu tirar tudo que o carro poderia dar para ele. O inglês se classificou em quinto, uma posição à frente de Hamilton. No domingo tivemos aí um adiantamento do começo da corrida em 3 horas, porque tinha a previsão de tempestade de raios e trovões que poderia fazer com que o evento não acontecesse se a programação seguisse e a corrida começasse no horário original que foi estipulado. Então a largada foi dada 3 horas mais cedo. E aí, como de praxe, na largada, tanto o Antonelli quanto o Verstappen largam mal mesmo. Quase os dois perderam aí as posições, tanto para o Leclerc, que tem a Ferrari que larga melhor do que qualquer outro carro no pelotão, quanto para o Norris, que veio ali por dentro, o Verstappen deu uma fechada e conseguiu segurar. O problema é que na curva 3, Verstappen e Leclerc foram fazer a curva lado a lado, o Leclerc aparece ali um pouquinho mais próximo do Verstappen, Verstappen provavelmente se assusta, não esperava que o Monegasco estivesse ali, erra, dá um 360, mas erra bonito, né? Porque ele dá um 360 e consegue continuar ali no meio do pelotão e não perde tantas posições assim. E quem disse isso, que o Verstappen soube rodar, foi o Martin Brundle, que é comentarista da Sky Sports, falando que foi muito inteligente a forma com que o holandês se recolocou no meio do pelotão. Ainda na primeira volta, em uma disputa do Colapinto com o Hamilton, que fase que tá o Hamilton, os dois ali se enroscam e o Hamilton tem uma avaria no carro que tira dele de 10 a 15 pontos de aerodinâmica. Então faz com que seja mais difícil de guiar o carro. E aí, nessas primeiras voltas, depois que o Verstappen cai lá para 11º, ele vem dando show. Vai passando um, vai passando outro, de freada, e trava pneu, passa e é repassado. Legal demais de ver esse tipo de coisa acontecendo, e de uma maneira um pouquinho menos artificial. Em algumas dessas ultrapassagens dá para ver que foi justamente só por causa da bateria. Mas é interessante ver que, nesse quesito, o Verstappen voltou a ser aquele piloto mais agressivo. Tá com o carro um pouquinho mais à mão, voltou a ser agressivo. Entre a volta 3 e a volta 6, o Antonelli vinha na perseguição do Leclerc, e aí meio que eles começaram a fazer aquela briga de ioiô de novo, né? Um passa numa reta, o outro passa na outra, e aí tanto que o engenheiro do Norris vem e fala, ó, deixa eles brigarem aí na frente, gastarem a bateria, gastarem os pneus, e aí quando for realmente a hora, a gente vem e passa os dois. No final da volta 6, o Liam Lawson perde a quinta marcha, ele não consegue reduzir e acaba batendo no Pierre Gasly, que sai capotando e o safety car é acionado. Verstappen vai para nos boxes porque ele estava apostando na chuva. Lembra que eu disse que a corrida foi antecipada por conta de uma eventual tempestade? A Red Bull estava apostando nisso. Na volta 13, a gente tem o recomeço da corrida. Leclerc em primeiro, Antonelli em segundo, Norris em terceiro. E o Norris parte para cima, passa o Antonelli e, mais pro final da volta, ele passa o Leclerc também. Assume a liderança de McLaren.
Na volta seguinte, o Antonelli passaria o Leclerc e aí as 3 primeiras posições se estabeleceram. Aquela análise que a Mercedes não consegue andar no ar sujo ainda vale. O Antonelli tentou diversas vezes e não conseguia ali passar pelo Norris de jeito nenhum. E aí, o piloto apagado do final de semana, o George Russell, foi e fez a parada na volta 21. E essa informação é importante. Nesse meio tempo, o Verstappen, que tinha voltado à pista depois das paradas de boxe, em 16º, veio passando ali todo mundo e quando o Leclerc, que era o líder, parou, ele chegou ao 6º lugar na volta 22. Uma volta depois que Russell tinha parado. Quando o Leclerc volta à pista, ele já volta atrás do Russell. Na volta 27, ou seja, 5 voltas depois que o Leclerc parou, o Antonelli faz a parada dele. O Norris fica na pista e para na volta seguinte. E ainda assim, o Leclerc estava atrás do Russell. Estava perdendo tempo. Já não estava mais na briga pela vitória. Verstappen, como já tinha parado, não teve que parar novamente e continuou, era primeiro colocado. Na volta 29, o Antonelli veio e passou por ele. Norris tentou fazer o mesmo, só que aí o Verstappen, deu aquela espalhada a mais, conseguiu ali fazer a defesa de posição, mas não foi o suficiente. Ele acaba perdendo a posição algumas curvas à frente. Então, nesse ponto da corrida, nós temos Antonelli em primeiro, Norris em segundo, Verstappen em terceiro. E aí, a gente tem que começar a olhar essa situação, porque o Verstappen, ele estava na pista, ele tinha vantagem, mas o pneu dele já estava gasto, e os outros pilotos tinham o pneu aí mais de 10 voltas mais novos do que o holandês. Então, tanto o Leclerc quanto o Russell já vinham tirando diferença do holandês. Na volta 31, o Leclerc vem e consegue fazer finalmente a ultrapassagem em cima do Russell, 10 voltas depois. E ele se vê também com um problema. Tudo bem que ele está alcançando ali o Verstappen, pode fazer a ultrapassagem depois, só que o Piastri também vem tirando diferença, porque o Piastri parou ainda depois do que ele. E nas 2 últimas voltas foi quando o Piastri realmente foi para cima do Leclerc. Conseguiu passar na última, e na curva 4, o Leclerc rodou, quase como fez o Verstappen. O problema é que o Leclerc rodou e bateu com o carro de lado no muro. Isso fez com que a barra de direção tenha entortado e ele não conseguia mais guiar o carro da mesma maneira. Mesmo assim, com um esforço heróico, o Leclerc levou o carro até o fim da corrida e foi passado, obviamente, pelo Russell, pelo Verstappen. O Verstappen foi ali quase na linha de chegada, mas como ele não tinha mais como virar o carro da mesma maneira, ele ultrapassou os limites de pista em algumas curvas, tomou a punição de 20 segundos. Kimi Antonelli ganhou mais uma e o pódio foi completado por Norris e Piastri. O italiano da Mercedes soma 100 pontos no campeonato, que é 20 a mais do que o George Russell, o segundo, e mais de 40 a mais do que o Leclerc, que é o terceiro. De novo, a Mercedes, mesmo sem atualizações, ainda é o melhor carro do grid. Mas a McLaren foi a equipe que deu um maior salto com essas atualizações. A título de comparação, a McLaren teve diversos problemas nas 2 primeiras corridas do ano. A gente tem que lembrar, o Piastri abandonou, teve carro que não largou e por aí vai. Antes do Grande Prêmio do Japão, a McLaren tinha 18 pontos somados. A partir do GP do Japão, em 2 corridas e uma sprint, a McLaren somou 76 pontos. Se a gente for comparar com a Ferrari, que era a segunda força, a Ferrari só somou 43. Então a gente já pode falar que a Ferrari começa a andar para trás e a McLaren começa a se aproximar da Mercedes. Durante a transmissão da Sky Sports, teve um comentário que faz com que isso tudo seja muito bem amarrado. Aparentemente, a McLaren fez uma revolução no seu sistema de CFD em 2024, e foi realmente ali em 2024 que eles começaram a dar muitos saltos à frente e serem mais competitivos. Para quem não sabe, CFD é aquele sistema de simulação computadorizada de túnel de vento. E antes da gente passar para o próximo tópico, deixa aqui nos comentários o que você achou do Grande Prêmio de Miami, das alterações feitas nas regras da Fórmula 1 e também nessa melhora da McLaren e da Red Bull. Porque agora a gente vai para o que realmente importa no mês de maio. Você já sabe o que é? Não? Então eu vou te explicar agora. Porque estamos falando da maior corrida do mundo. Uma das joias da tríplice coroa do automobilismo, junto com o Grande Prêmio de Mônaco e as 24 horas de Le Mans. Só podemos estar falando das 500 milhas de Indianápolis.
Lembra que no vídeo anterior eu falei que teríamos um vídeo especial? Então, é esse aqui. O mês de maio é um sinônimo de velocidade. No domingo que vem, antes do Memorial Day nos Estados Unidos, nós temos Fórmula 1, uma corrida tradicionalíssima da NASCAR às 600 milhas de Charlotte e a Indy 500. Pois é, tudo isso em um só dia. É o melhor dia para quem gosta de automobilismo. As 500 milhas existem desde 1911, mais de 100 anos de história. O autódromo, o Indianapolis Motor Speedway, foi construído em 1909 e o circuito, que tem 2,5 milhas de extensão, na época foi feito à base de tijolos. Por isso que o circuito também é conhecido como The Brickyard, ou a Jarda de Tijolos, ou o Jardim de Tijolos. Até hoje foram 109 corridas disputadas e a corrida número 110 acontecerá no domingo, dia 24 de maio de 2026. As 500 milhas só não aconteceram durante períodos de guerra. E por que eu falei que a Indy 500 é a maior corrida do mundo? Porque em público presente estamos falando de 400 mil pessoas. Se tirarmos quem está trabalhando, nós temos 400 mil espectadores no autódromo. Dá para imaginar isso? É quase 500 mil de pessoas para assistir uma corrida. Eu não vou trazer muito da história da Indy 500 aqui, porque eu acho que é papo pro próximo vídeo. Mas eu vou trazer aqui um pouco de como funciona o formato das 500 milhas de Indianápolis. A Indy 500 toma o mês de maio por completo. Nós já tivemos até então 2 sessões de treino, temos ainda mais 5 dias de treino, temos 2 dias de classificação, um pré-corrida e um dia de corrida. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. E quando eu falo de dias de treino, eu não estou falando de sessões de treino, porque a Indy 500 tem sessões de treino livre que podem durar até 6 horas, ou seja, é basicamente o dia inteiro de treino mesmo. No dia 16 de maio nós temos a classificação e os pilotos podem fazer quantas tentativas eles quiserem. O problema é que só um carro pode estar na pista por vez. E como que a ordem de entrada dos pilotos é definida? Por sorteio. Vai lá, sorteia e tudo mais, e aí são criadas 2 filas. A dos carros que ainda não foram para a pista e vão fazer sua primeira tentativa, e a dos carros que querem fazer sua segunda, terceira, quarta tentativa, quanto eles quiserem, né? E aí eles ficam ali lado a lado. Quando todos os carros da primeira tentativa tiverem saído, eles começam a liberar da segunda. Os que querem fazer uma terceira entram na outra fila e assim as coisas vão se desenrolando no dia. O grid nas 500 milhas de Indianápolis é definido por média de velocidade e não tempo. E aí a gente tem que entender que os carros na Indy 500 eles andam muito, é muita velocidade. Nós estamos falando que a média horária de 3 voltas ela é de 375 km por hora. Média, não velocidade máxima. Velocidade máxima pode chegar aí a 385, 390 km por hora no final da segunda reta. No primeiro dia de classificação, o grid fica definido do 7º lugar para trás. E se nós tivermos mais do que 33 carros na classificação, o grid fica definido do 7º ao 30º lugar. E aí, no dia seguinte, acontece o Bump Day, que vai definir com o restante dos pilotos que não conseguiram se classificar para frente de 30º, será feita uma sessão com eles para disputar quem vai conseguir as 3 últimas vagas no grid. E nesse mesmo dia, também é feita a classificação dos 6 primeiros, o Fast Six, que são os pilotos que estão brigando pela pole. Depois do final de semana de classificação, nós ainda temos 2 dias de treino e também a competição de pitstops das equipes. A competição de pitstop das equipes é algo bem tradicional na Indy 500 e acontece dessa forma. 2 carros alinham dentro do box e eles vão até os mecânicos fazem a troca de pneu, reabastecimento e quem fizer o menor tempo passa para a fase seguinte. E assim vai até ter o campeão da disputa de pitstops. E aí, no domingo da corrida, nós temos aí diversas atividades no entorno da Indy 500, mas não temos atividades de pista que antecedem a corrida. O que nós temos são celebrações, temos hasteamento de bandeira, a apresentação dos pilotos na ordem que eles estão no grid de largada, as músicas que são cantadas, que são bem tradicionais, que é a God Bless America,
e a Back Home Again in Indiana. E também temos o hino nacional seguido pelo voo dos aviões, a oração pré-corrida e também aí o chamado dos pilotos para ligar os motores. E a partir daí é adrenalina pura. São 200 voltas de corrida que, em uma situação sem bandeira amarela, nós temos aí 2 horas e 10 de corrida garantida. Mas aí tudo pode acontecer na Indy 500. Acidentes, bandeiras amarelas, ultrapassagens inacreditáveis, carro que vira cortador de grama e de tudo um pouco. O que mais pesa na Indy 500 é a estratégia. Por ser uma corrida muito longa, 200 voltas, as primeiras 100 os pilotos estão ali só administrando. Entre a 101 e a 150, aí eles já estão mais estudando onde fazer a ultrapassagem, onde que tem mais vácuo. E nas últimas 50, ninguém é de ninguém, todo mundo vai e realmente é uma corrida agressiva, um fechando o outro. E a gente tem que lembrar que, nos últimos anos, várias das Indy 500 foram decididas ali na última volta, ou então a 2, 3 voltas do final. E por que eu disse que a estratégia é muito importante? Como eu acabei de falar, 3/4 da corrida, os pilotos estão ali só se estudando. Então, se acontecer alguma coisa ali, um piloto que tentou uma estratégia diferente pode se dar bem, avançar, ou então um piloto que estiver uma volta atrás pode voltar e estar ali na volta do líder. É muita coisa que pode acontecer na Indy. Mesmo porque, em bandeira amarela, entra o pace car. O pelotão se agrupa todo. E aí a disputa fica mais franca, fica mais igual, e o show é de tirar o chapéu. Mas eu acho que por hoje é só. Semana que vem a gente fala mais da Fórmula 1 e a gente traz mais informações da Indy 500 para você. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça. Dá o like, se inscreve no canal e semana que vem tem mais um vídeo aqui no Largando da Pole. Até lá e um abraço.